Acusações polêmicas, a busca por um vilão e o sentimento frustrante de toda uma nação. Bom dia, tarde ou noite. Eu sou o BMC e hoje vou te contar uma história que, apesar de escandalosa no futebol argentino, pouco foi comentada aqui. E pra isso, a gente tem que voltar lá pra 2002, ano que pra nós brasileiros foi maravilhoso. Grandes desempenhos do Ronaldo, a ótima memória do Cafu levantando a taça e o pentacampeonato mundial da seleção brasileira. Que saudades dessa época, por sinal. Mas pros nossos irmãos aqui do continente, não foi bem assim. Vamos colocar um contexto nessa história antes de chegar no ponto principal. O time da Argentina chegava pra Copa de 2002 com uma expectativa de realmente brigar pelo título. E não era à toa, tá? O elenco comandado por Marcelo El Loco Bielsa possuía ótimos jogadores, como Zanetti, Batistuta, Canidia, Crespo e Veron. Esse último a gente vai se aprofundar já já. Enfim, nas eliminatórias, a campanha da seleção argentina foi sensacional. Primeiro lugar de toda a tabela, e das 18 partidas disputadas, os caras venceram 13, empataram 4 e perderam apenas uma. E sim, caso você esteja se perguntando, obviamente foi pro Brasa, né? Ponto é que, como eu já havia falado, os argentinos tinham muita esperança nesse time. E aí a gente vai pra Copa em si, em que a Argentina não caiu num grupo nada fácil. Os adversários sorteados na primeira fase foram a Nigéria de Canu e JJ Okocha, craque da pelota liso, quem joga FIFA sabe do que eu tô falando. A Suécia, que apesar de não ter um time bizarro, não ser uma seleção tão forte, sempre dá um trabalhinho e teve uma boa campanha nas eliminatórias também, além de ver o início da carreira de um jovem Zlatan Ibrahimovic. E a Inglaterra, que dispensa apresentações, né? Principalmente quando se trata de Argentina. Tava com uma das melhores gerações da sua história e sempre será um grande rival pros hermanos pela história dentro e fora de campo. Pois bem, voltando pra Copa do Mundo, no primeiro jogo do grupo F contra a Nigéria, a Argentina conseguiu uma magra vitória por 1-0, mas que já foi suficiente pra começar com o pé direito. Vamos pro segundo jogo da Albiceleste, que era contra a Inglaterra. Mas você lembra que eu falei que a gente ia se aprofundar na carreira do Veron, né? Chegou a hora, e você vai entender o porquê. Um ano antes desse jogo, Labrujita Veron deixava o Parma e era apresentado como novo reforço do Manchester United pelo valor de 28,1 milhões de libras. E aí você me fala, porra, mas nem é tanto dinheiro assim, reforço normal. Irmão, o Veron quebrou o recorde da maior transferência da história do futebol inglês na época, no caso, na chegada de um jogador. Claro que depois as coisas mudaram, até porque a gente sabe que hoje a Premier League é a liga mais rica do mundo, porém, na época, esses 28 milhões foram uma bela grana. Só pra ter uma noção, logo depois da transferência, o Alex Ferguson, treinador lendário do Manchester United, disse que nunca achou que ia gastar tanto dinheiro em um jogador e que a diretoria tinha permitido que ele contratasse um dos melhores jogadores do mundo. E ele não falou isso à toa, porque o Veron encantou muita gente durante o seu tempo no futebol italiano, além de ter ganhado coisa pra cacete lá, como por exemplo uma Liga Europa com o Parma. E mesmo futuramente não tendo tanto sucesso com o Manchester United, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso, o ponto é que o Veron era um dos principais nomes do futebol mundial na Copa de 2002. Mas peraí, por que a gente tá falando tanto do Veron? Porque nesse jogo contra a Inglaterra, ele teve uma atuação bem fraca. Errou uns passes esquisitos, ritmo de jogo lento, tanto que foi substituído pelo Marcelo Bielsa no intervalo. E detalhe importante, o Veron era o capitão daquele time. Assim, na minha opinião, foi só uma partida ruim, abaixo do que ele apresentava normalmente e do que era esperado de um jogador tão importante. Mas tem muita gente que discorda de mim. Antes desse jogo contra a Inglaterra, já era feito um questionamento na mídia argentina sobre como seria a partida do Veron, pelo fato do adversário ser a Inglaterra, país em que, como eu falei pra vocês, ele jogava na época. E durante o jogo, o Veron foi criticado pelo jornalista Fernando Niembro, que estava comentando a partida em uma das maiores emissoras da Argentina. Agora calma aí que daqui a pouco a gente volta pro Veron. A Argentina acabou sendo derrotada por 1-0 pela Inglaterra e devido ao equilíbrio do grupo F e o resultado de outros jogos, eles chegaram na última rodada da fase de grupos contra a Suécia precisando de uma vitória para conseguir a classificação. E se eu tô fazendo um vídeo sobre isso mais de 20 anos depois, você provavelmente já adivinhou o que aconteceu, né? A Argentina não foi capaz de vencer a Suécia, empatou com o placar de 1-1 e foi eliminada de forma vexatória da Copa do Mundo de 2002. Só que, veja bem, esse último jogo contra a Suécia
Grécia também foi marcado por uma polêmica envolvendo, adivinha, Juan Sebastián Verón. Aos 44 do segundo tempo, a Argentina teve uma falta um pouco à frente do meio-campo e o Verón foi pra cobrança. Mas antes dele bater na bola, o Marcelo Bielsa chegou desesperado à beira do campo, falando pra falta não quedar corta, que significa não ficar curta em questão de distância. O técnico da Argentina basicamente queria uma bola bem colocada na área mesmo. E o Verón respondeu a essa pedida com um gesto de tipo assim, irmão, dá uma segurada, deixa eu cobrar aqui, tá ligado? O que foi visto por algumas pessoas como uma ação questionável, dadas as circunstâncias do jogo e o fato de ser um jogador pedindo pro seu treinador se acalmar. Pedindo barra mandando, digamos assim. Depois que o jogo acabou e a eliminação da Argentina foi confirmada, então, aí sim que o gesto não pegou nada legal. Até porque essa cobrança do Verón, no final das contas, foi ruim e ficou curta. Pô, meu patrão, mas dá uma segurada, você tá vendo o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Faz a boa, vai, é só apertar um botãozinho aqui, ajuda bastante, tamo junto, agora vamos seguir. Pois bem, juntando todas essas polêmicas que o Verón teve na Copa, uma das teorias mais loucas que eu já vi começou a ganhar força. A de que Juan Sebastián Verón havia, ouça bem, se vendido contra a Inglaterra. Sim, as pessoas começaram a falar que o Verón tinha jogado mal de propósito contra os ingleses pra dar a vitória pra eles. E os únicos argumentos da galera que fala isso são: o Verón errou uns passes esquisitos ali e jogava no Manchester United, então por causa disso ele jogou mal de propósito. Irmão, qual é o sentido dessa parada, na moral? Só que assim, não é que uma ou duas pessoas falam isso. É consenso pra muitos argentinos que o Verón de fato se vendeu. A ponto de, em 2009, 7 anos depois da parada, ele realmente ter recebido esse questionamento por parte de um jornalista. Isso aconteceu durante um programa e o Verón ficou bem puto. Ironicamente, respondendo que sim, ele jogou mal de propósito. Te puedo hacer una última pregunta, espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Pero me gustaría no me ofendo, no, ya no me ofendo con nada. Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra, en ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la bruja, te digo. Está siendo irónico, yo lo conozco, está siendo irónico en ese punto. Está bien. No, tienen razón. Antes de finalizar, falando que quem pensa isso é um estúpido. No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido, no es un mito. Cara, eu sinceramente nunca entendi a lógica da galera que fala que ele se vendeu. Sim, claro que ele teve um jogo ruim abaixo da média, mas por que ele prejudicaria a própria seleção? O que ele ganharia com isso? Um bônus do Manchester United? Até porque, claro, né, a transferência mais cara da Premier League na época com certeza tava precisando de muita grana. Tipo assim, você concorda comigo que mesmo se ele tiver recebido alguma proposta pra jogar mal, o Verón tinha muito mais a perder com isso do que ganhar? O cara era capitão da seleção, irmão, dos maiores sonhos de qualquer jogador de futebol. E ainda em um dos países mais apaixonados por esse esporte no mundo. O maluco ia jogar toda uma idolatria e todo o trabalho que ele mesmo teve nas eliminatórias por dinheiro pra agradar as pessoas do país em que ele jogava? Eu sinceramente não consigo acreditar e acho bizarro como a galera força pra que essa teoria seja verdade. Tem um vídeo com mais de 30 mil visualizações no YouTube do Verón antes do jogo contra a Inglaterra, no túnel, dando umas risadas com o Beckham, o que, claro, pode irritar o povo argentino pela amistosidade contra um rival tão importante e tão odiado pela galera. Pelos hermanos, né, mais especificamente. Mas assim, as pessoas tentam usar isso como argumento pra falar que o Verón se vendeu, e essa é apenas uma entre as várias evidências. Ou, falando melhor, tentativas de evidência, né? Mais de 20 anos depois, pode reparar que na grande maioria das coisas que postam sobre o Verón na Argentina, vai ter alguém comentando que ele é inglês, chamando o cara de Sir John, que no caso seria uma tradução em inglês pra Senhor Juan, ou fazendo algum tipo de menção a essa polêmica contra a Inglaterra. Até hoje, muita gente despreza Juan Sebastián Verón por causa disso. Ele até tá conseguindo desviar um pouco esse assunto nessa nova fase como presidente do Estudiantes, mas parece que esse tipo de crítica nunca vai deixar de existir. A minha opinião sobre o assunto você já sabe, mas agora eu quero saber a sua, então me diz aqui nos comentários. Por favor, se você puder deixar o like e se inscrever, vai ajudar e motivar muito, pô, esses vídeos dão bastante trabalho, então agradeço aí a força. Além do que, se inscrevendo você vai poder ver mais vídeos como esse, então me ajuda a te ajudar, né? Enfim, depois de ter se inscrito, porque obviamente você acabou de fazer isso, eu quero que você deixe alguma outra sugestão de uma história futebolística pouco comentada aqui no Brasil que você quer que a gente conte. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e comenta
aí a sua opinião sobre o assunto.